Aleluia. Estou diante de homens e mulheres e tementes ao Senhor. Estou diante de homens e mulheres que amam ao Senhor mais do que qualquer coisa. Estou diante de uma geração eleita, de um sacerdócio real, diante de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, diante de pessoas que em Cristo podem todas as coisas, que em Cristo são mais que vencedores, diante de uma nação próspera e apta a desfazer as obras do diabo. Aleluia. Se você ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Senta um pouco, queridos. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Coisa boa estar aqui. Sejam bem-vindos ao culto de celebração ao Senhor. Nós temos mais essa oportunidade de cultuar ao Senhor, o nosso Pai, porque Ele é digno de todas as coisas. Amém, irmãos? Ele é digno do nosso culto, do nosso melhor, da nossa adoração, do nosso louvor. Ele é digno do nosso tudo. Amém? Eu queria começar essa noite conhecendo as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana, ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos que você venha aqui à frente para poder orar por você. Temos alguém que aniversariou ou está aniversariando hoje? Vem aqui à frente. Mais alguém? Glória a Deus. A oração dobrada essa noite, amém? Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Estenda suas mãos para eles, vamos orar? Oh, chegou mais outro, glória a Deus, que bênção. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós celebramos juntamente com eles esse novo ciclo, essa nova estação que se inicia, Pai. Nos alegramos, Senhor, com tudo aquilo que você já fez, mas celebramos tudo aquilo que você fará nesse novo tempo, nessa nova estação, que se manifestará bênção sem medida sobre a vida de cada um deles. Nós queremos declarar, Pai, que será uma estação de colheitas, uma estação de alegria, de paz, de prosperidade em todas as áreas da vida deles, e nós queremos declarar uma nova unção, uma graça maior, e eles não se perderão, Pai, mas eles cumprirão o propósito para o qual o Senhor os criou. No nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar sabedoria vinda do alto, e em nome de Jesus nós declaramos as mais ricas bênçãos e manifestação na vida deles, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Uma salva de palmas bem calorosas para os nossos irmãos. Tem um presente especial da nossa igreja para vocês. Glória a Deus. Queridos, a nossa igreja está crescendo, amém? E nós nos alegramos com tudo isso, nos alegramos com aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, com aquilo que Ele fará. E esse crescimento, queridos, glória a Deus por tudo que essa igreja tem feito. E nós atribuímos isso também a um projeto que nasceu no coração de Deus, que é o Verbo em Casa. E eu queria que testemunhasse para você aqui essa noite o irmão Laércio e o pastor Josué, que são líderes do VC lá de São João. Eles vão dar aqui um testemunho acerca daquilo que o VC está fazendo nessa cidade, na cidade de Timon também, em Altos, em várias partes de Teresina, de Timon e de Altos. Boa noite, graças e paz, gente, tudo bem? Eu falei mais cedo, vocês participam de algum VC? VC, você, amém? Falar do VC é extremamente fácil, essa missão, essa tarefa é fácil. Difícil é falar do VC em apenas 2 minutos e meio, uau! Vamos lá, eu vou testemunhar acerca do que tem acontecido na minha vida com o VC, com a presença do VC. Mesmo antes de eu ser um membro oficial da igreja, nós já recebíamos o VC na nossa casa, minha esposa. E, gente, como eu fui impactado pelo VC naquela época. Hoje eu tenho a honra de ser vice-líder, juntamente com o Josué, no VC na casa do irmão Farben e da irmã Leia. E é bênção. E o que tem acontecido naquele lugar é algo extraordinário. É inimaginável. Vindo do coração de Deus, vocês não podem esperar nada melhor do que o extraordinário, amém? E pessoas têm chegado, pessoas têm recebido Jesus ali, pessoas têm declarado a palavra, a palavra nos diz que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei, certo? Amém? Então imaginem só o que é receber um VC em casa.
Imaginem só você todas as terças-feiras ter ali pessoas reunidas. Imaginem só, todas as terças-feiras nós temos mais de 20 VCs funcionando em Teresina e Timon. Pessoas reunidas com um propósito, com o mesmo propósito. Imaginem só o mover de Deus, a presença, o que acontece naquelas casas, com os anfitriões e também com as pessoas que participam, amém? Então eu quero incentivar vocês, recebam o VC em vossas casas, participem de um VC, porque ele vai fazer a diferença em suas vidas, eu tenho certeza absoluta, amém? Boa noite, povo de Deus, graças a paz. E de fato, gente, o VC tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Nós que fazemos parte da liderança do VC, nós temos sido abençoados, né? Todas as vezes quando nós saímos das nossas casas, às vezes até direto do serviço para o VC, nós temos sido grandemente impactados, porque aquilo ali é algo sobrenatural. Nós nos reunimos no VC todas as terças-feiras para falar da palavra que é ministrada no domingo aqui. Nós escolhemos uma das ministrações e falamos a respeito dela, mas todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós somos impactados pela unção e pela graça que existe sobre a palavra de Deus. E todo mundo aqui que participa do VC, levanta a mão aí, você que faz parte do VC. Com certeza você tem um testemunho para contar daquilo que Deus tem feito na sua vida. De fato, nós temos tido muitos testemunhos, né, sempre no final do VC, depois da palavra, nós damos ali um tempinho para a gente conversar. E no finalzinho, nós fazemos uma oração da fé, né, e nós temos visto muito testemunho, muitas pessoas têm sido alcançadas, testemunhos de semanais, né? Na outra semana a pessoa chega e diz: olha, eu queria testemunhar daquilo que Deus fez isso, conforme nós oramos, de fato aconteceu. Então, queridos, não perde a oportunidade de fazer parte de algo grandioso. Amém? O VC é algo que veio da parte de Deus. Nosso pastor teve essa inspiração e isso tem se propagado. E pense comigo, daqui a um tempo isso vai ser muito mais grande do que já é. Amém? Nós precisamos nos engajar nisso. Você que já faz parte do VC, não falta o VC. É somente 1 hora que nós tiramos ali na terça-feira. Você faz parte do VC, não falta. Convida outras pessoas para ir para o VC com você, né? Vamos propagar essa palavra. Existem pessoas, queridos, que dificilmente vêm à igreja. Você convida para ir vir à igreja, a pessoa diz: não, não dá muito certo. Mas se você chama ela para ir no VC, ela vai na sua casa. Você diz: olha, é somente 1 hora, rapidinho, nós vamos ter um tempo de palavra, um tempo de comunhão. A pessoa vai lá, a pessoa ouve a palavra e ela é tocada pelo poder de Deus. Então, queridos, essa é uma ferramenta poderosa que Deus dispensou para a nossa igreja. Nós estamos engajados nessa visão e eu quero engajar você também nisso. Eu quero convidar você a tomar, né, posse disso daqui que está disponível para nós, para esse tempo, de nós de fato levarmos essa palavra, de nós nos engajarmos como igreja, para que os nossos VCs cresçam cada vez mais, para que mais pessoas sejam alcançados pela palavra através das ministrações do VC. É uma ministração curta, mas é poderosa. É um tempo curto que passamos, queridos, ali, mas são momentos que mudam a vida de pessoas. Pessoas têm tido suas vidas mudadas pelo poder da palavra que tem sido ministrada lá. Amém? Então, faz força, né? Se esforça, vamos juntos levar essa visão que foi confiada a nós, e nós precisamos honrar isso. Amém? Que bênção, irmãos. Essa é a visão de expansão do reino, amém? Certamente, irmãos, o VC foi algo que nasceu no coração de Deus. Eu e o irmão Carlos, né, participávamos também do VC lá com o pastor Josué, irmão Laércio, lá o VC de São João. E essa visão de multiplicação do reino, irmãos, nos levantou para ir também liderar um VC lá no Puti Velho. E aí talvez você esteja aí se perguntando: onde é que tem um VC mais próximo da minha casa? Passa lá no balcão de informações, que certamente vai ter um VC localizado próximo de você. E se você quer ser um anfitrião, também você pode passar lá no balcão de informações e saber como que você faz para poder ser um anfitrião do VC. Certamente, irmãos, o reino de Deus vai invadir a sua casa. Amém? Nós vamos assistir agora o Verbo News. Eu queria pedir para você ficar ligado para não perder nada da nossa programação semanal. Algumas coisas que passaram aí no Verbo News, que as matrículas do Rema, né, já estão abertas e começou hoje a Black Week Rema, né, que está com 30% de descontos na matrícula. Então você que deseja e deve fazer essa escola, eu te aconselho a passar o final do culto lá no balcão de informações, fazer a sua matrícula, pegar esse super descontão,
tá? E você vai ser mesmo abençoado. Serão 2 anos poderosos na sua vida. Você também que deseja, né, ofertar, abençoar a vida de alguém, passa lá. Abraça a vida de um aluno e certamente você vai fazer parte da transformação, não somente de uma vida, mas de uma família e de toda uma geração. Então, ao final do culto, eu quero te incentivar a passar lá no balcão de informações, aproveitar a Black Week Rema, que está com 30% de desconto. Também no Verbo Shop tem a Black Week, isso é até hoje, em todos os produtos, o gerente enlouqueceu. Então não deixa para passar lá depois, passa lá hoje, adquire um dos produtos, itens, camisetas, livros, que vão edificar e fortalecer a sua fé e certamente a sua vida será impactada e transformada. Então, ao final do culto, passa lá no Verbo Shop e pega esse descontão de 20% na Black Week. Dia 27 a 29, na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira acontecerá a conferência Fé para Mover. Irmão, será um tempo sobrenatural. Amém? Então estará ministrando a palavra o pastor Fábio Henrique, a Sameira, que será um tempo mesmo poderoso, onde eu creio que o Espírito Santo se moverá aqui nesse lugar e coisas se moverão na sua vida. Irmão, certamente todas as áreas da sua vida se moverá e você vai sair daqui alcançado, transformado, a sua vida não mais será a mesma. Então eu quero incentivar você, não somente a vir, mas trazer convidados junto com vocês, porque esse evento é gratuito, irmãos. Então não percam essa oportunidade, serão dias de céu aqui na terra. Certamente as nossas vidas serão bem movidas em todas as áreas. Amém? No dia 13/12 acontecerá o chá das virtuosas. Então você que é mulher, né, você que quer participar e deve participar desse evento, passa lá no balcão de informações, adquira o seu passaporte. Não deixa para a última hora, são vagas limitadíssimas. Então você vai fazer o seguinte, você vai passar lá, você vai pagar o seu, você vai pagar o de alguém. E eu quero também incentivar os maridos a pagar o das esposas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. E é isso aí. Então passa lá ao final do culto, no balcão de informações, adquiram os passaportes para o chá das virtuosas. Queridos, nós falamos agora há pouco que a nossa igreja está crescendo. Falamos aqui dos VCs. E nós nos alegramos com isso. Amém? Mas nós não estamos crescendo somente em quantidade, mas também em qualidade. A nossa igreja está crescendo em estrutura. Nós temos muitos alvos, queridos, que não são projetos pessoais, mas projetos que nasceram no coração de Deus. Nós já riscamos alguns e nós queremos, irmãos, que não chegará a dezembro para que todos estejam riscados em nome de Jesus. Amém? Eu queria aqui chamar o pastor Fábio Henrique para nós riscarmos mais um alvo, né, da nossa igreja. Essa é uma conquista nossa, irmãos. Que bênção, glória a Deus. Cadê? Traz aí, rapaz. Já era para estar aqui. Foi o que houve? Ligeiro. Que bênção. Você se alegra, irmãos? Isso é uma conquista de todos nós. Nós temos os nossos alvos. Todos os anos o Senhor nos direciona acerca de alguns alvos para a nossa igreja. São alvos que são institucionais. Alguns deles são materiais, né? A estrutura da nossa igreja. Outros são alvos logísticos, enfim, são alvos que o Senhor traz para nós. E eu não sei se você viu, a gente tem um vídeo aí, não tem? Tem um vídeo aí, não tem? Para mostrar, produção? Pronto, assiste o vídeo aí, depois eu falo. Mas agora virou o Verbo Café, amém? Então nós temos lá uma estrutura maravilhosa. Isso é graças à sua generosidade, é graças ao nosso dízimo, à nossa oferta. Isso reverte em benefícios para nós mesmos. Então temos uma estrutura bem melhor lá para atender às nossas necessidades como igreja. Tem sido muito utilizada pelos departamentos. Aqui na igreja, no final dos cultos, né? Não sei se você já percebeu, mas sempre tem um lanche gostoso, preparado com muito carinho para você. No departamento bodas de casais, os jovens, eles têm utilizado também para ter um momento de comunhão ali. Então tem sido muito importante para a nossa igreja esse espaço. E a gente conseguiu estruturar bem. Eu queria agradecer também a Marcenaria Rodrigues, né, na pessoa do nosso irmão Emerson. Se você tiver algum projeto para fazer de móveis planejados, procura o nosso irmão Emerson, ele vai certamente te atender, e ele fez um trabalho excelente para nós. A RS Pinturas, nosso querido irmão Rodrigo, né, que sempre está aí, nosso
parceiro ajudando a gente aqui na nossa igreja. Queria agradecer também ao irmão Laércio e a Diana, que doaram um fogão lá, lindo, né? Já tem um tempo que eles doaram esse fogão e a gente estava esperando o momento certo para colocar, né? Então, todo mundo que contribuiu de alguma forma, eu queria aqui agradecer, tá? Para essa conquista desse nosso grande alvo. Então vamos riscar? Glória a Deus. Olha de cima, tá aqui. Vocês já deixaram marcado aqui, né? Para o pastor não errar. Que bênção, glória a Deus, graças a Deus. Então tá aí, tá arriscado. Em breve os outros também serão. Tem uns aí que tiraram. Aconteceu um imprevisto, tá bom. Vem, Rodrigo, glória a Deus. Glória a Deus, que alegria, irmãos. Isso é o crescimento da nossa igreja. Amém. Eu até falei aqui no primeiro culto que quando eu cheguei nessa igreja a primeira vez, depois da gente ter mudado da Félix Pacheco para cá, pastor Fábio pediu para mim entrar nessa igreja, né? E aqui era uma oficina, para quem ainda não sabe. E não tinha essa estrutura, irmãos. O pastor Fábio começou a me mostrar que aqui seria uma nave, ali na frente seria um hall de entrada. Tinha também uma secretaria, que hoje a gente já vê que é uma secretaria. Também começou a mostrar onde seria a sala de ministro, tesouraria, gabinete pastoral e auditório anexo. E eu cheguei em casa, irmãos, a minha esposa é testemunha, e ela sabe o que eu falei. Eu digo, rapaz, aquele pastor é louco, que aquilo ali nunca vai se tornar o que ele está falando. E esse é o resultado da fé, irmãos, é o resultado de oração, é o resultado de confissão, é o resultado de declaração da palavra, e também é resultado, irmãos, da sua fidelidade, da nossa fidelidade ao Senhor. E sabe que todas as vezes que tiver projetos como esse, que nasceram no coração do Senhor, nós temos que ser participantes, para que o reino de Deus venha crescer, não somente em quantidade, mas também em qualidade. Afinal de contas, nós estamos aqui para manifestar as riquezas do Senhor aqui na terra. Amém? Então, eu te incentivo a isso, e glória a Deus pela visão que Deus colocou no coração da nossa liderança. Amém? Eu queria saber onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você veio aqui na nossa igreja, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que todos possam te conhecer e te dar uma saudação bem calorosa, porque você é digno. Temos algum visitante essa noite? Glória a Deus, já vejo gente se levantando ali. Você que está perto desses irmãos, vocês já sabem o que fazer. Glória a Deus. Para vocês que nos visitam hoje, eu quero dizer que sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Nós ficamos extremamente felizes por ter vocês aqui. Se vocês já congregam em alguma igreja, leva um abraço nosso para o pastor de vocês, para a liderança de vocês. E se vocês não congregam em nenhuma igreja, eu quero te fazer um convite especial. Vem congregar conosco. Aqui certamente você vai crescer, florescer, frutificar, e nós ficaremos extremamente felizes em recebê-los aqui. Ao final, eu ou o ministro dessa noite vai sinalizar para você uma sala que foi preparada especialmente para vocês que nos visitam. Então lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, um presente especial da nossa igreja para vocês. E certamente vocês vão receber um pouquinho mais do nosso amor. Então ao final do culto vai ter uma equipe preparada. Você recebeu uma pulseira que te dá acesso para essa sala VIP que foi preparada para vocês. E não sai daqui sem passar por essa sala. Amém? Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Vamos adorar Ele com os nossos bens? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, irmãos, que olhando aqui para esse texto, né, a forma com que Paulo ele nos instrui acerca de ofertar, ele dá uma recomendação, ou recomendações muito importantes. Ele diz, olha, cada um contribua segundo aquilo que tiver proposto no seu coração. E sabe, irmãos, que eu fico imaginando aquilo que Deus colocou ou propôs no coração daquela viúva pobre, quando ela ofertou tudo que tinha. Eu fico também imaginando aquilo que Deus propôs no coração de Salomão, quando ele ofereceu 1000 bois como holocausto, em forma de sacrifício ao Senhor.
Eu também fico imaginando aquele texto que nós vemos quando o sumo sacerdote convocou o povo para poder ofertar, né, ofertas ousadas, né, e alçadas para poder construir o tabernáculo, ao ponto do próprio sumo sacerdote dizer que não necessitava mais das ofertas dos donativos, porque já tinha muito, ao ponto de transbordar. E eu quero declarar, irmãos, que na nossa igreja chegará esse tempo, ou já chegou esse tempo, que tudo isso vai se manifestar. Eu quero declarar também, irmãos, assim como um dia já foi dito aqui, que não vai tocar somente um nem dois, mas vários louvores, até que a fila das ofertas se conclua. Então nós estamos vivendo um novo tempo, irmãos, uma nova estação. E eu creio, irmãos, pela palavra, que é impossível nós nos apresentarmos diante de Deus sem que Ele proponha algo no nosso coração, para dar como oferta a Ele. Nós sabemos que o dízimo é 10% daquilo que chega às nossas mãos, como forma de nossos rendimentos. Mas a oferta, Paulo ele diz, olha, cada um contribua segundo está proposto no seu coração. E o interessante é que ele diz assim, olha, cada um. Se ele está dizendo cada um, irmãos, ele está falando de todas as pessoas contribuírem segundo o que tiver proposto no seu coração. E, irmãos, vale a pena contribuir segundo o que está proposto no nosso coração, porque foi algo que o próprio Deus colocou. E eu queria que com esse entendimento, né, você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo é 10% daquilo que chegou às suas mãos. A oferta é segundo o que está proposto no seu coração. E você pode ser ousado essa noite. Amém? Se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, aí à sua frente temos envelopes. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras. Você pode estar se conduzindo até lá para fazer por esse mecanismo. Se você quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão tem a chave Pix e também um QR Code. Você que está em casa, está cultuando ao Senhor e vai participar desse momento também usando aí o QR Code ou o Pix que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. Nós temos várias formas, irmãos, tecnológicas, né? E também formas que nós sabemos que são as formas também convencionais por meio dos envelopes para poder participar desse momento. Nós só não temos desculpas nem podemos ficar de fora. Amém? Você já separou o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Levanta bem alto o teu envelope, a tua mão. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ofertar, de dizimar na sua casa. Nós fazemos isso, Senhor, com muita alegria. Não fazemos por pesar ou por tristeza, Senhor, mas fazemos isso porque nós te amamos e porque você é digno de todas as coisas e também dos nossos bens. Nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta a você, e eu quero declarar sobre as nossas vidas uma colheita sobrenatural, extraordinária, Senhor. As comportas do céu se abrindo e sendo derramadas sobre as nossas vidas, bênçãos sem medidas. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar com alegria. Obrigada, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo sempre, ontem, hoje, eternamente. E assim como foi no passado, o Senhor será hoje, será amanhã. Nós podemos confiar, Pai, que o Senhor é um Deus bom que nos supre sempre. Nós estamos aqui nessa noite na certeza de que o Senhor continua nos suprindo, provendo tudo que é necessário. Pai, o Senhor não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Nós estamos plenamente supridos do Senhor. Ainda que alguns possam não enxergar, Pai, nós sabemos que pela fé nós podemos descansar de que o Senhor está cumprindo a Tua palavra, que o Senhor está suprindo as nossas vidas, provendo as necessidades, provendo, Pai, aquilo que é necessário para as nossas necessidades serem supridas. De forma natural ou sobrenatural, Pai, você tem feito a sua parte. Nós podemos descansar nessa certeza, Senhor. Nessa noite nós descansamos sobre a Tua fidelidade. Nós lançamos, Pai, a nossa preocupação sobre o Senhor. Aquilo que tem tirado de alguma forma a quietude do nosso coração, nós lançamos sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a Sua palavra nos diz assim, que nós devemos lançar toda e qualquer ansiedade sobre o Senhor, porque assim o Senhor tem nos cuidado. Nós podemos confiar, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que essa é uma noite do Teu sobrenatural nos alcançar, por meio do mover do Espírito ou por meio da palavra ministrada. Nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações. A nossa expectativa está em Ti, Pai. Então fala conosco nessa noite pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Pai. Nós estamos prontos para sermos molhados pela Tua doce unção. E nós estamos aqui com bom coração, com uma terra fértil, com um coração aberto para o Senhor, para recebermos a Tua influência nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Você pode orar nesse instante, querido, pedindo para o Senhor falar com você nessa noite. Sabe, o Senhor fala por meio da palavra, o Senhor nos guia por meio do Espírito.
mas Ele também nos orienta pela sua palavra. Fala com o Senhor, mostra para Ele a tua intenção nessa noite, com suas palavras. Não precisa você pensar numa oração rebuscada, mas seja sincero diante do Senhor. Diga: Pai, eu estou aqui, fala comigo nessa noite. Traz ao meu coração uma palavra segundo aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Pai, não fala comigo aquilo que eu quero simplesmente, mas fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Instrua, Pai, a minha vida e ensine, Pai, aquilo que precisa ser ensinado a mim. Eu oro para que a Tua unção me ensine todas as coisas nesse lugar, nessa noite. Que o Teu Espírito nos instrua, nos guie, Pai, naquilo que o Senhor mesmo deseja fazer e aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, individual e coletivamente. Fale comigo, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Debaixo da Tua doce unção, da Tua a instrução, da Tua revelação é que nós estamos aqui nessa noite. Nós não queremos somente o espetacular, Pai. Nós queremos aquilo que é simples e que transforma as nossas vidas. De forma simples o Senhor nos alcançou. Um dia nós fomos alcançados, Pai, de forma simples. E nós queremos permanecer na simplicidade do Teu Evangelho, na simplicidade da Tua unção, na simplicidade da Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração para essa noite. Nós cremos. Por isso nós já Te agradecemos, Pai, que o Senhor falará aos nossos corações nesse lugar. Em nome de Jesus. Você crê assim também? Você pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Obrigada, gente. Isso é uma bênção. Aleluia. Que bênção. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém? Nós estamos andando ainda em uma palavra que recebemos no fim do ano passado. Você deve lembrar, esse é o ano de quê? O ano de quê, gente? E a pergunta é: aonde você já tem frutos para mostrar a frutificação? Em que essa frutificação já tem sido real na sua vida? De que maneira, querido, você está vivendo o ano da frutificação na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no seu ministério? De que maneira você olha para a sua própria vida e vê o cumprimento dessa palavra? Porque, querido, se nós estamos debaixo de uma visão, se nós estamos debaixo de uma profecia, se nós estamos congregando em um lugar como esse, nós estamos debaixo do poder dessa palavra em operação sobre nós. Não é só para a gente ouvir e admirar e a gente ficar na expectativa de que algo aconteça, é a gente viver aquilo que foi falado. Porque se nós vivemos, se nós estamos crendo aqui naquilo que ouvimos, então nós vamos viver conforme o que cremos. Nós vamos falar conforme o que cremos. Nós vamos andar conforme o que cremos. E nós estamos vivendo o ano da frutificação. E a pergunta é: onde nós já temos frutos na nossa vida? Onde nós já podemos trazer a evidência daquilo que estamos crendo? Essa é uma pergunta que eu quero trazer nessa noite para nós começarmos a mensagem desse culto de domingo à noite, né? Eu sei que talvez alguns de vocês aqui já estavam nos outros cultos. Você tem recebido uma boa palavra. E eu quero nessa noite ministrar sobre algo que está no meu coração. Eu tenho meditado um pouco sobre esse assunto, sobre essa história. Ontem nós tivemos aqui o culto das virtuosas. Cadê as mulheres virtuosas? Foi uma bênção, nós estivemos aqui cultuando ao Senhor. E o Senhor trouxe uma mensagem para nós sobre fé para as emoções, né? Inclusive, eu quero aproveitar e destacar que nós vamos ter nessa semana, você já deve ter visto aí no Verbo News, nós vamos ter a conferência Fé para Mover. É uma conferência gratuita, você não vai precisar pagar inscrição, não tem necessidade de passaporte. É algo que a gente está proporcionando mesmo para abençoar o povo, para trazer uma visão acerca daquilo que a fé pode fazer e de como a gente pode mover-se em fé. Vai ser na quarta, na quinta e na sexta, agora essa semana, começando sempre às 19, conforme a Quinta Viva, também vai ser a nossa conferência, né? A Quinta Viva é 19 horas, a conferência na quarta e na sexta, o mesmo horário. E sabe, queridos, não é porque a gente pensa que você tem tempo de sobra para estar aqui que a gente está fazendo essa convocação para a conferência. Porque nós sabemos que vivemos dias onde cada vez mais parece que o tempo é esgotado, né? Às vezes parece que o tempo é muito pequeno, curto, parece que os dias estão ficando menores, mas na verdade é que a gente está enchendo com muita coisa, tem muita distração. Então, nós não achamos que você está com o tempo sobrando, mas nós queremos que você aprenda a usar a tua fé para poder viver o tempo que você tem da melhor maneira que pode. Então, nós estamos fazendo essa convocação para você. É uma semana também especial para o Rema. Nós estamos na Black Week, é uma semana onde nós temos o maior desconto para matrículas de todo o ano, de todo o tempo. É 30% de desconto na matrícula para a escola que muda as nossas vidas, que tem transformado as nossas histórias. O maior centro de treinamento bíblico do mundo, que você tem a oportunidade de desfrutar dessa bênção aqui em Teresina, está aqui dentro de casa.
Então, nós temos agora as matrículas para o ano de 2025 já abertas. E durante essa semana, de domingo hoje, até o fim da semana, nós vamos ter um desconto de 30% na matrícula. Então, se você quer estudar no Rema e quer ter um bom desconto, essa é a hora de você fazer. E aí, essa semana também é de divulgação, vamos aproveitar a conferência, traga pessoas que você conhece, né, para que elas possam não somente receber a palavra, mas para que também elas possam ser influenciadas a estudar a palavra no Rema. Amém? Assim, pensei que já tinha terminado, você já tinha ido para casa, eu estava só aqui, por um instante eu pensei isso. Então, eu quero falar nessa noite, como eu falava que é um tema que eu tenho meditado um pouco, eu quero falar nessa noite sobre fé para frutificar. E esse tema vai trazer um pouco sobre o que a gente pode ver na vida de uma mulher que tem na Bíblia, que você já deve ter ouvido falar bem. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1. Às vezes nós cremos, irmãos, em muitas coisas, nós aplicamos a nossa fé, e eu quero dar base a você sobre o que eu quero dizer nessa noite. Às vezes nós aplicamos nossa fé para receber coisas materiais, não é? Às vezes a gente está sendo influenciado a crer para ter um carro novo, para ter uma boa casa, ou para a gente poder prosperar nas finanças. Às vezes a gente está crendo para conseguir comprar uma moto, você está crendo para comprar uma escova de dente, eu não sei o que você está crendo não, mas você consegue facilmente crer para obter algo. Às vezes a gente está crendo para poder prosperar, abrir uma porta de emprego melhor, uma promoção, e tudo isso, querido, é lícito, e nós também pregamos sobre essas coisas aqui na igreja, você sabe disso, não é? Nós sempre falamos sobre como nós podemos exercer fé nessas áreas, para receber e para obter coisas que são naturais, materiais. Mas eu tenho meditado, o Espírito Santo tem me levado muito a crer sobre isso, né? Que nós precisamos também exercer fé para as coisas que vão além do natural, do material, além do que nós podemos comprar, além do que nós podemos adquirir. Nós precisamos crer, irmãos, para coisas que vão além do que o nosso dinheiro pode ou não pode comprar. Crer para coisas como, por exemplo, você andar em domínio próprio, você andar em mansidão, você crer para você não ser um cavalo batizado, onde você anda, ser grosseiro com as pessoas. Você crer para você não fazer confusão dentro de casa, você conseguir manter o teu espírito no lugar, a tua alma no lugar, ao ponto de você viver de forma pacífica. Você crer, por exemplo, para andar em fidelidade, para você não cair, não pecar contra alguém. Você crer para andar com suas emoções equilibradas, é possível e é necessário. Também é possível você crer para poder mover-se nos dons, para Deus usar você pelo Espírito Santo, você se mover em dons específicos. É possível a gente crer para essas coisas. E também é possível nós crermos para dar frutos. E existe uma necessidade de frutificação. Deus nos gerou para que nós também fôssemos geradores. Deus nos gerou para nós também darmos frutos. Deus nos fez como um fruto seu para que nós também possamos dar fruto nessa terra. Esse fruto não é somente a gente procriar, não é a gente ter filhos e povoar a terra. Não é somente sobre essa frutificação, sobre essa capacidade de gerar. Porque isso é algo que Deus nos dotou. Deus depositou sobre você que é homem, Deus depositou sobre você que é mulher, uma capacidade natural de gerar. Mas não é somente sobre isso que a gente fala quando fala sobre frutificar. A gente está falando sobre a nossa capacidade de gerar frutos espirituais. De dar fruto espiritual. A capacidade que está em nós, irmãos, de, por exemplo, a gente pregar para uma pessoa, ela se converter, nascer de novo e ela se tornar um discípulo de Cristo. A capacidade, por exemplo, de a gente dar frutos no serviço ao Senhor. A gente dá frutos andando na palavra, vivendo a palavra. Dar fruto, por exemplo, em oração. Dar fruto em meditação da palavra. Dar fruto nas diversas áreas espirituais. Não é só a gente crer para que a gente tenha coisas. Porque isso aí, querida, é muito raso. E facilmente a gente vai ver pessoas que nem crentes são, obtendo coisas que elas desejam pela capacidade natural de produzir. Agora, você fazer aquilo que é necessário e você conseguir produzir debaixo do que é espiritual, aí você precisa da fé envolvida para que algo aconteça. E a gente tem a história aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, a gente tem a história de Ana, não é? A Bíblia fala no verso 1 assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. E ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Saber como era isso? Tinha um homem na Bíblia que tinha duas mulheres. Então, historicamente, dentro do contexto social daquela época, muito provavelmente a gente pode ser levado a crer
que Ana, porque era estéril, porque não podia produzir filhos, não podia gerar filhos, Eucana teria se casado com uma mulher depois de Ana, que é Penina. Porque Penina podia gerar filhos e Ana não podia. E naquele contexto histórico, né, quando a gente olha o contexto de sociedade daquela época, a gente vai entender que alguém não poder ter filhos significava o fim da geração daquela pessoa. Provavelmente Eucana era um homem de muitas posses, um homem rico, e isso era comum, que esses homens tivessem uma outra mulher para que pudesse lhe gerar filhos. Né? Dentro do contexto bíblico, nós vemos isso acontecendo também em outros cenários, em outros momentos. E aqui, a Bíblia está falando sobre a história de Eucana, que tinha 2 mulheres. Isso, graças a Deus, não é mais possível. Diga, graças a Deus. Não é bíblico a gente ter 2 mulheres ou 2 maridos, né? Os homens terem 2 mulheres e as mulheres terem 2 homens, 2 maridos. Isso não é bíblico, era uma concessão que era realmente da sociedade naquele tempo, mas a gente vai ver que a Bíblia fala que não era assim no começo. Quando Jesus vai censurar sobre essas questões relacionadas ao casamento, ele diz que as pessoas erravam porque não conheciam as Escrituras, o poder de Deus, e ele vai explicando também que não era assim no início, que Deus tinha dito lá no início, que por isso o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher e os 2 seriam uma só carne. Não era ele ia se unir a uma mulher e a outra mulher e a outra mulher e ele ia ser uma carne com todo mundo. Não, ele tinha uma mulher só. Quando Deus criou, Deus não criou Adão e 2 Evas. Deus criou Adão e Eva. E para um, o outro. Amém? Então, não era assim no início, mas isso foi se tornando uma cultura. E a gente vê isso sendo restaurado pela graça mesmo. Quando a gente vai ver que é necessário e é falado, né, não só por Jesus, mas também Paulo falando sobre isso. Eles vão ensinando para nós a importância de nós andarmos em fidelidade e de honrarmos o matrimônio, o leito de ser sem mácula e coisas dessa natureza. Não é o ponto que eu quero falar nessa noite. Amém? Então, a gente vê que nesse contexto, Eucana tinha 2 mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. Penina, segundo o versículo 2 de 1 Samuel 1, diz assim: Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, diga porção dobrada. Por quê? Porque ele amava a Ana e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No entendimento dele, o Senhor era quem tinha deixado Ana estéril, mas ele amava aquela mulher de tal forma que dava a ela porção dupla. Há estudos que apontam que a Penina, ela representa a lei e a Ana representa a graça. Inclusive, o nome Ana, ele significa graça. No seu contexto original, na sua língua original, Ana significa graça. Então, era como se Penina fosse a lei e a Ana fosse a graça. E a Ana, mesmo sem dar frutos, mesmo sem dar filhos, Eucana ali amava ela de uma forma a honrá-la de maneira dupla, com dupla porção. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aí? Pronto. No verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, a situação de Ana tornava-se para ela uma provocação contínua por parte de Penina. Penina provocava Ana, Penina afrontava Ana. A Bíblia diz que ela irritava Ana. Ela fazia com que Ana fosse sempre ridicularizada por causa da circunstância que ela enfrentava, por causa do quadro físico que ela apresentava de não poder ter filhos. E a Bíblia vai dizer que assim fazia ele de ano em ano. Eucana ia todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, que era a tal da Penina, irritava a Ana, pelo que ela chorava e nem conseguia comer. A Bíblia diz que ela chorava e nem comia. Ana ficava dentro de um contexto onde ela estava realmente sendo afrontada, sendo confrontada, sendo irritada, humilhada, porque não gerava, porque não produzia frutos. Ela estava sendo ali afrontada pela sua rival. E sabe, queridos, algumas vezes a gente pode olhar para isso e ver assim, olha, a gente está falando de uma mulher que enfrentava esterilidade, enfrentava vergonha, né, e que ela encontrou em Deus a solução para a aflição dela. Mas a gente olha para isso e pensa, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu problema, não é a questão que eu sofro, não é de esterilidade. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu quero conectar você diante dessa situação, dessa história, para uma infertilidade ou para uma esterilidade que pode existir nas nossas vidas espirituais ou emocionais. É possível que você não tenha dificuldade para ter filhos, mas é possível que você tenha dificuldade para dar fruto.
É possível que você, às vezes, encontre dificuldade em gerar e produzir resultados na sua vida. Não somente os resultados naturais, mas os resultados espirituais. Às vezes, queridos, nós estamos ouvindo a palavra, mas a gente está sendo como uma daquelas 3 terras que obteve a semente da palavra, quando a gente vai ver Jesus falando sobre a parábola da semeadura ali, da semente que cai na terra. E aí Jesus vai e fala sobre 3 solos diferentes que eles não produzem frutos. Às vezes a gente está ouvindo a palavra e aquilo não produz resultado. Mas existe em nós um poder, e esse poder é mediante a fé que opera. Não é mediante somente a gente achar, não é só a gente pensar, mas é mediante uma fé que age, uma fé que opera, que a gente pode passar a produzir diante do que a gente escuta. Não é só você pegar as coisas que você está ouvindo e torná-las um conhecimento natural, e você vir para o culto de domingo e, tá bom, que horas vai terminar? Mas é você obter um conhecimento da palavra, e você pegar aquilo que você escuta, e você dizer, isso vai gerar em mim alguma transformação. A partir de hoje eu não vou mais viver do mesmo jeito, eu não vou andar da mesma maneira, eu não vou continuar falando as mesmas coisas, eu não vou continuar paralisado, eu não vou continuar estéril, eu vou começar agora a gerar. Eu vou começar agora de alguma maneira a produzir. Isso tem que ter resultado na minha vida de alguma maneira. É impossível, irmãos, alguém ficar ouvindo essa palavra que você está ouvindo hoje, ou que você ouve todo domingo, ou que ouve toda quinta-feira, ou ouve toda terça no VC, e você continuar a mesma pessoa a vida inteira. Tem algo errado quando a gente ouve a palavra e ela não produz fruto. Tem alguma coisa sufocando essa semente, tem alguma coisa que está fazendo esse coração ser muito endurecido, ao ponto de não produzir fruto. Alguma coisa errada está acontecendo, porque a palavra é poderosa nela mesma, para quando lançada num solo fértil, ela produzir resultados. Questione se há algum erro no coração quando você ouve a palavra e nada acontece. Se você não sai do lugar, você está vivendo uma situação como a de Ana. Todo ano a mesma afronta, todo ano a mesma irritação, todo ano a mesma vergonha, todo ano a mesma incapacidade, todo ano a mesma esterilidade. Tem algo errado, irmão. Entra ano, sai ano. Começa um culto, termina um culto. Começa uma semana, termina a semana. E a mesma coisa, tem algo errado. Qual é a palavra para 2025? Ainda nem se cumpriu a de 2024 na sua vida, você já está preocupado com a do ano que vem? Começa a viver a que você já ouviu, começa a praticar a que você já recebeu. Para você não ficar como Ana, entrando o ano, saindo o ano e permanecendo a mesma coisa. Permanecendo a mesma vergonha, ao ponto daquela mulher ficar tão irritada, que a Bíblia diz que ela chorava e nem sequer comia. A gente vê que Ana tinha um quadro depressivo. Ela ficava numa situação de vergonha tamanha, queridos. E eu quero te dizer, quantas vezes você não está sendo envergonhado, afrontado pelo diabo, ou pelas circunstâncias, ou até por pessoas usadas pelo diabo, porque simplesmente você não consegue gerar resultados na sua vida. E eu quero te dizer, querido, Deus não criou você para viver esterilidade. Deus não criou você para viver sem resultado. Deus não criou você para ser infrutífero. Deus criou você para frutificar. Deus te dotou de capacidade natural e sobrenatural de produzir resultados, produzir efeitos, produzir frutos, produzir filhos espirituais, filhos naturais. Você foi criado por Deus para isso. Deus te dotou de capacidade. Se você usa ou não usa essa capacidade, aí já não tem mais nada a ver comigo. Porque tem muita gente que se preocupa em não conceber filhos naturais, mas está se despreocupando em conceber filhos espirituais. Deixa eu dizer de novo para você entender. Tem muita gente que se preocupa em não conceber filhos naturais, mas não se importa em não conceber filhos espirituais. Isso deveria nos incomodar. Sabe o que isso quer dizer? Você precisa ter pelo menos alguém para quem você pregou o evangelho algum dia e essa pessoa recebeu Jesus. Você tem que ter alguém em algum lugar que ouviu você sair da sua boca uma palavra que fez com que aquela pessoa quisesse ter os efeitos dessa palavra ao ponto de tirá-la do inferno e trazê-la para o reino de Deus. Se isso nunca aconteceu, irmão, você precisa sair daqui nessa noite inquieto, inconformado, chateado, nem que seja comigo, mas você vai sair daqui indignado, dizer, não, eu não aceito isso, eu me recuso a ficar infrutífero, eu vou produzir resultado.
Vamos voltar para cá. Então, Ana tinha esse contexto. E se a gente olhar, a gente vai ver que na palavra da fé que nós estamos, o irmão Reagan sempre diz que a gente precisa confiar em Deus e que a gente também precisa agir com base na palavra, independente das circunstâncias. Então, Ana, mesmo sem estar na nova aliança, sem ter ouvido uma pregação da palavra da fé, sem ter tido um livro do irmão Reagan para ela estudar, sem ter tido um dia de VC para ela poder cultuar, sem ter vindo para uma quinta viva, sem vir para um dos cultos de domingo, Ana decidiu que ia resolver aquela situação. Eu vou orar ao Senhor. A Bíblia vai nos contar que Ana, diante daquele quadro, estando naquela situação que era de vergonha, de improdutividade, Elcana chega para ela e diz: Ana, por que você está chorando e por que você não come? Porque o seu coração está tão triste. Eu não sou melhor para você do que você ter 10 filhos. Isso nos mostra que ele era um bom marido. Mas aquilo que ele era não era suficiente para que Ana estivesse satisfeita diante de Deus. E eu vou te dizer, é possível que você esteja muito bem, tenha um bom marido, uma boa esposa, você tenha filhos maravilhosos, mas você precisa ter uma insatisfação por não poder gerar aquilo que Deus deseja gerar em você. Porque é possível você viver uma vida muito boa, você está bem financeiramente, está bem emocionalmente, está bem matrimonialmente, está bem em tudo. Mas se você não está produzindo frutos espirituais, irmão, isso tem que te inquietar. Isso tem que te incomodar de alguma maneira e você precisa colocar a tua fé para agir nisso. Para você começar a ter resultados nessas áreas também. E eu vou te dizer, irmão, você pode estar aqui incomodado porque você queria estar ouvindo uma palavra que ia dizer que você vai ficar rico ou que você é rico. Mas, querido, isso não vai te deixar, de fato, no lugar que Deus gostaria que você estivesse. Porque se você estiver muito bem financeiramente, estiver muito rico, abastado de dinheiro, abastado de tudo que você pensar, e você não estiver produzindo frutos, você vai estar fora da vontade de Deus. Samere, que respaldo, que autoridade você tem para dizer que eu estou fora da vontade de Deus nesses casos? Ora, o próprio Jesus disse, olha, eu vos designei para que vocês vão e deem frutos. Em João capítulo 15 ele diz isso, não somente isso, mas ele também diz, olha, agora vocês vão e façam discípulos. Ele não deu uma opção, ele deu uma ordem, ele diz, olha, agora vocês vão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. E ele diz, vocês precisam fazer discípulos. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Você falar de Jesus para alguém é fácil. É muito fácil. Jesus é a pessoa mais conhecida da humanidade inteira. Existe um mundo antes e outro depois de Cristo. Ele separou as datas, ele separou a história, ele dividiu os tempos. Jesus é o homem mais conhecido e mais famoso da terra inteira. Até quem não gosta de Jesus já ouviu falar sobre ele. Agora, eu vou te falar, fazer um discípulo é algo que é trabalhoso. E a prova disso é que Jesus andou por pelo menos 3 anos com os seus 12 e no fim um deles ainda se perdeu. No fim, ainda tinha um que estava negando ele, depois de ter andado 3 anos dizendo que amava Jesus. E estava negando ele. Então não é fácil você fazer um discípulo. Requer tempo, requer esforço, requer oração, dedicação. E discípulo você não faz somente com uma pregação. Discípulo você faz com um trabalhar contínuo. Você precisa exercitar aquela pessoa até que ela pratique o que está aprendendo. E aqui a gente já tem falado em alguns momentos sobre paternidade espiritual, sobre nós entendermos a importância de gerarmos filhos espirituais, irmãos. E quantas vezes a gente está negligenciando esse mandamento? Não é uma opção, irmão. Não é só sobre você gostar ou não gostar, querer ou não querer. Jesus deixou um mandamento. E esse mandamento dele é ide e fazer discípulos. Ou seja, ele estava dizendo, vocês têm que gerar fruto. E aí você diz, não, mas eu não consigo. Então você precisa crer para conseguir. Vamos voltar para a história de Ana. Então, após terem comido, verso 9, e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, olha para o início do versículo. Levantou-se Ana. Ana estava com amargura de alma, as emoções estavam lá, o sentimento estava lá, a vergonha estava lá, a irritação estava lá. Tudo que Ana estava passando estava lá, naquele mesmo lugar, dentro do coração dela, tão triste ao ponto de ela nem querer comer. Mas a Bíblia diz que ela se levantou e orou ao Senhor. Ei, eu quero te dizer, não importa o nível de amargura que você tem, o nível de chateação que você esteja passando, o nível de sentimentos que possam estar aflorados em você, é preciso haver em você uma disposição de se levantar e orar. Ainda
Ainda que você esteja chateado com alguém, você talvez esteja chateado até com Deus. Por que que Deus está deixando isso acontecer? Por que que Deus não está mudando esse cenário? Por que que Deus não está me permitindo viver isso ou aquilo? Ainda que você esteja em alguma situação assim, a sua circunstância seja parecida com a Diana ou não, você precisa ter força suficiente para dizer, eu vou me levantar, eu vou orar. Mas eu vou te dizer, querido, se a sua fé não te levanta, e aí isso tem tudo a ver com o que a gente também vai ouvir ao longo dessa semana. Se a sua fé não é suficiente para mover você da sua cama, para você se levantar e orar, ela não vai mover você de lugar nenhum em mais nenhuma coisa. Porque tem crente que diz, eu creio, eu estou crendo, mas se o Espírito Santo disser assim, se levante e vá orar, no meio da noite, se for 3:30 da manhã, rapaz, eu tenho que trabalhar é cedo, vou levantar não, de manhã eu oro. Se o Senhor falar com você para orar por A ou por B, por fulano ou ciclano, mostrar a pessoa a você, você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, amanhã eu ligo para ele. E a gente não entende porque não está vivendo frutificação. Querido, frutificação não é sobre a gente receber, não, é sobre a gente dar. Talvez você não entendeu bem, deixa eu te localizar aqui, porque afinal de contas foi comigo que o Espírito Santo falou sobre isso, e fui eu que preguei no culto da virada. Frutificação não é só sobre você receber, não, é sobre você dar. É sobre você gerar, não é só sobre você comer. Então a gente às vezes não está disposto a fazer nenhum sacrifício. Ainda que Ana tenha se levantado e tenha feito ali uma oração e ela chorou abundantemente. E eu falava ontem para as mulheres sobre isso, que às vezes as pessoas falam, mas a gente não deve chorar. Queridos, às vezes a gente precisa chorar, mas não pode fazer da vida um choro. Na vida a gente chora, mas não pode fazer da vida um choro. Tem hora para começar e tem hora para terminar. E ela foi e fez um voto ao Senhor, dizendo, olha, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Sabe, é possível que às vezes você tenha atitudes espirituais que as pessoas vão olhar de fora e pensar que você está ficando louca. Pensar que você está ficando doido. Pensar que você está bêbado, de tanta besteira que parece que você está falando. Não, você está no Espírito, você está orando, você está gerando, você está falando com o Senhor, você está produzindo. Começa a orar em outras línguas, irmãos. E não fica com vergonha não, porque o mundo não tem vergonha de ser mundo. Se tiver um crente passando, não vai ter lá um bêbado que vai recuar porque está bêbado e não quer que o crente veja, não. Ele vai vir na sua cara, vai rir, vai zombar de você, porque o diabo está usando ele. Aí a gente fica com vergonha de deixar ser usado pelo Espírito Santo. Ei, irmão, não fica com vergonha, não. Ah, mas é porque é no meu trabalho. Pois é lá mesmo que Deus quer usar você. Ah, porque eu não vou falar isso. O que é que vão pensar? O que é que vão pensar e o que Deus vai pensar? Porque às vezes a gente se importa muito com o que vão pensar. Mas e o que Deus tem pensado? Eu fico com os discípulos na igreja primitiva, que disseram da seguinte forma, o que vale mais a gente agradar a homens ou agradar a Deus? O que importa a gente agradar as pessoas ou ao Senhor? Porque a gente é muito interessado em agradar as pessoas muitas vezes. E agradar o Senhor, será que a gente está interessado? Será que a gente está se importando com o que desagrada a Deus? E uma vida sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem ela. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente é bom em tudo, mas não é bom em crer. A gente é bom em tudo, mas não é bom em obedecer um comando que o Senhor dá. Não é bom em fazer uma coisa que a gente ouviu na igreja, que a gente sabe que deve fazer. Que é orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, ter tempo de devocional. A gente não sabe nem o que é devocional. Se você não sabe nem o que é devocional, irmão, como é que você vai ter resultado? Aí quer botar a culpa na palavra, no profeta, no pastor, na igreja, na escola, no rema. Não, querido, não bote culpa em ninguém, não. Assuma a sua responsabilidade. Eu não estou com raiva. Sabe, é preciso haver em você uma indignação, uma inquietude que diz assim, rapaz, eu não aguento mais, eu me indigno contra esse cenário. Eu vou produzir resultado, eu tenho que ter resultado na minha vida, eu tenho que ter resultado na vida das pessoas através da minha vida. É preciso que a minha vida não seja só um sopro que vai passar por essa terra, precisa ficar alguma coisa. Eu estava lendo esses dias um texto muito interessante que falava sobre como a gente é efêmero, passageiro. Como a gente nessa vida passa rápido. E o que a gente realmente está deixando na vida das pessoas. Se eu perguntar para você, se você sabe quem era o seu bisavô, talvez você não saiba o nome dele completo. Se perguntar como era que ele se vestia, o que ele gostava de fazer, o que ele não gostava de comer, o que ele gostava, você talvez nem tenha noção.
Talvez exista uma foto do seu bisavô na casa da sua avó, lá num cantinho bem apagada, preto e branco, meio empoeirada, que só serve para aquela avó sua que vê lá o seu bisavô. Mas você não sabe da história dele, você não sabe quem ele representa, o que ele fez, o que deixou de fazer. Talvez você nem saiba, nunca nem tenha visto o rosto dessa pessoa. Talvez ninguém nunca nem falou o nome, nem contou a história. E aí, queridos, eu fico pensando, será que a gente vai passar dessa terra? Porque a gente não vai durar muito mais do que 100 anos nessa terra. Nenhum de nós vai durar muito mais do que 100. Se chegar a 100, chega bem. Eu estou errada, gente? Se Jesus arrebatar a igreja antes, nem 100 a gente chega. Agora, se a gente for durar o tempo que essa vida propõe, e for 100 anos, eu me pergunto, o que é que realmente a gente vai deixar de resultados e efeitos aqui? Para que quando a gente morra, alguém conte a nossa história. Alguém possa dizer que a nossa vida afetou a vida delas de alguma maneira. Que alguém, quando vai contar a história, de alguma maneira cite o nosso nome. Não, eu nasci de novo um dia porque a Samara pregou para mim. Não, eu nasci de novo um dia porque a Diana um dia me falou de Jesus. Não, um dia foi o Ézio que pregou para mim e aquilo mudou a minha vida, mudou a minha história, porque a minha mãe foi quem ouviu um dia ele falando e eu aceitei Jesus por meio do que a minha mãe tinha dito. Aí depois eu falei para os meus filhos para os filhos dele. Você está compreendendo, irmão, do que a gente está falando que é fruto? Porque fruto é aquela coisa que a gente consegue plantar mas a gente não consegue contar quantos aquele fruto vai dar. E a gente não está tendo nenhum para contar. Se você fica conformado, irmão, e vir para a igreja todo domingo e só vir você e não vir mais ninguém que você um dia influenciou a vir, aí fica aqui, projeto farol, projeto farol, projeto farol. Você acha que a gente vai construir aquilo ali para ficar lá vazio? Porque a gente vai construir, mas vai ser cheio. Porque a gente cria um espaço, Deus vem e enche. Agora Deus enche como? Hein, gente? Deus enche como? Amém. É através da gente. O que gera ovelha, irmão, é ovelha. Pastor cuida de ovelha, mas o que gera ovelha é ovelha. E de Deus, de Cristo, o Supremo Pastor, todos nós somos ovelhas. Você está conseguindo pegar? Se indigne contra essa esterilidade. Rapaz, eu preciso ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus até o fim desse ano. Aí a gente ouve uma palavra como a que a gente ouviu na conferência Prospere. E prosperidade diz respeito a tudo na nossa vida, não é só dinheiro, não. Aí você quer prosperar em tudo e não quer prosperar espiritualmente, produzindo resultados, gerando discípulos. Pois aí a gente ouve aqui a palavra, não chegará até dezembro, não chegará a dezembro. Antes que chegue dezembro. E eu te pergunto, querido, antes que chegue dezembro, faça um discípulo. Eu te digo, faça um discípulo. Quem você ganhou antes que chegue dezembro? Corra, meu filho, corra. Existe uma carreira que está proposta para nós. Aí a gente quer correr em quê? Quer correr de alegria. Oba, oba. Não. Corramos a carreira que nos está proposta. Prega para alguém. Ensina a palavra para alguém. Não, mas eu tenho vergonha. Você tinha que ter vergonha de servir ao cão. Mas quando a gente servia a ele, a gente tinha coragem de subir em cima de um trio, de uma mesa. A gente gritava, tirava a camisa dos homens, ficava lá rodando, fazia sei lá o quê. Não tinha vergonha. Vai torcer para um time, vai para o estádio, grita, berra, passa a maior vergonha. Não tem problema. Porque é para um time, não tem idolatria, não é fanatismo. Fanatismo é a gente ser crente e pregar para alguém? Está tudo torto dentro da gente, está tudo trocado, está tudo contrário. Está errado, irmãos, isso. A gente precisa se indignar. A gente precisa produzir resultado. A gente precisa ficar como Ana. Rapaz, eu estou amargurado, eu estou amargo por dentro. Por quê? Por que é que você está amargo? Por que você está desse jeito aí, Rodrigo? Rapaz, eu estou inconformado. Por quê? Por quê? Por quê? O que é? Está sem dinheiro? Está sem isso? Não é nada disso, não. Está tudo bem, está tudo certo lá em casa. É porque essa semana eu não preguei para ninguém ainda. Mas a gente quer a palavra da fé. Você é maravilhoso, Deus é bom, você é mais que vencedor. A gente só quer essa parte da palavra da fé. A palavra da fé também precisa de fé para produzir frutos. A palavra da fé também prega que a gente precisa crer para dar resultados diante de Deus. Porque Jesus mesmo disse em João capítulo 15, a gente pode olhar lá. Vamos para lá, João capítulo 15, abra aí. Ah, mas é porque é muito desafiador lá onde eu estou. E o cenário de Ana não era desafiador também não, gente? A mulher provocava ela excessivamente para irritar. A mulher fazia de propósito. Só para ela ficar irritada.
Ana ficava ali enfrentando tristeza, vergonha, provocação, e aí você vem me dizer que o seu cenário é muito difícil para pregar? Cadê as pessoas que são psicólogas aqui? Eu quero fazer uma coisa agora. Vamos mudar a ordem das coisas. Tá tudo bem, o Espírito Santo está conduzindo. Cadê as pessoas que são psicólogas e psicólogos? Levanta bem alta a mão aí, aqui, quem for. Vem aqui à frente vocês que são psicólogos. Tem psicopedagoga? Psicopedagogo? Tem psiquiatra? Quem tiver dessa área, eu quero chamar vocês aqui à frente. Pode ficar aqui diante de mim, por favor. Sabe, queridos, nós vamos chegar a uma estação onde a gente não vai descumprir princípios para fazer aquilo que é necessário fazer para o Senhor. Existem princípios éticos que as pessoas dessa classe profissional precisam cumprir. Eu não conheço muita coisa, mas eu sei o básico. E eles precisam cumprir certos princípios éticos. Não podem interferir em certas coisas com aquilo que creem e as terapias que são utilizadas. Mas sabe, eu estou crendo para chegar um tempo, e eu creio que esse tempo já chegou na vida de vocês, onde vai ter ousadia suficiente para vocês, em necessários momentos, vocês terem discernimento, sabedoria, e terminar ali a sessão que vocês precisam ter de atendimento com alguém, ou uma entrevista com alguém, você sair daquele lugar que está conversando com uma pessoa sobre algo, e você poder sair dali e dizer assim, vem cá, eu já terminei a minha parte como profissional, mas agora eu preciso fazer uma coisa com você, como filho ou filha de Deus que eu sou. E vai chegar ousadia na vida de vocês. Eu quero ministrar sobre vocês nessa noite. Você pode direcionar as mãos de vocês para eles. Sabe, um tempo onde há ousadia. A Bíblia diz que os apóstolos, no começo da igreja, eles diziam, Senhor, concede-nos ousadia. Para que, à medida que nós pregamos a palavra, eles creiam, as vidas deles sejam transformadas. Eles não pediram para que o Senhor diminuísse a perseguição contra eles. Eles não pediram para que o Senhor facilitasse as suas vidas. Não, eles pediram para que o Senhor concedesse a eles ousadia para continuar pregando a palavra. E eu quero ministrar sobre vocês nessa noite uma unção que traz ousadia, em nome de Jesus. Vocês vão largar o que estiverem fazendo. Quando terminarem ali, vocês vão, em nome de Jesus, ter ousadia de dizer, pois agora venha, porque o que vai resolver sua vida é isso aqui. É a palavra, é o poder de Deus, é o poder do Espírito, é a unção que está sobre a minha vida. Eu quero ministrar sobre você. Existe um Cristo que vai mudar a sua história. E não é mais somente sobre o que eu posso fazer profissionalmente, mas é sobre o que eu faço espiritualmente nesse momento. Em nome de Jesus. Sabe, você vai largar as coisas e vai dizer, peraí, Satanás, você vai acabar com essa festa agora. E você vai sair de dentro daquela sala e vai dizer, ei, deixa eu pregar para você, porque tem algo que vai realmente mudar a sua vida. Não é terapêutico, é algo que é espiritual, vai ser sobrenatural, sua vida vai mudar a partir de agora. A parte profissional vai ser feita. Tá tudo bem. Vocês vão exercer com sabedoria a profissão, como já tem feito. Mas vai ter essa ousadia para fazer o que está além do natural. Sabe, como um médico que durante a cirurgia precisa crer e orar e colocar as mãos sobre aquele enfermo, e ele sendo crente, ele vai ali fazer o que cabe a ele, mas ele também vai colocar as suas mãos crendo. O Senhor vai operar algo milagroso nessa noite, o Senhor vai fazer algo nessa cirurgia, o Senhor vai fazer algo por essa mãe, por esse filho, por esse pai. Da mesma maneira, vocês não vão precisar descumprir os princípios éticos, mas vocês vão ter ousadia para pregar a palavra. Em nome de Jesus. Podem voltar. Sabe, irmãos, é tempo de a gente mudar os cenários com o poder de Deus. Tem coisas que não é a persuasão humana, o poder de palavras persuasivas, como Paulo disse, mas sim a unção e o poder de Deus em operação. E a gente pensa que pode crer para qualquer coisa, mas não pode crer para isso. Creia para isso também, para lá dentro do seu trabalho você se levantar com ousadia. E que alguém ache ridículo, deixa achar. Eu acho ridículo também alguém gritando dentro de um estádio, mas eu tô lá, eu deixo, tá tudo bem, vai gritar, vão. Tá tudo bem. Cada um no seu ridículo. Pelo menos o nosso ridículo agrada ao Senhor. A gente ia para onde? João 15. Aleluia. João 15, vamos ver o versículo 4. No 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Diga, eu já estou limpo. Ainda que você tenha uma consciência de pecado aí atuando sobre você hoje, eu declaro sobre você, você já está limpo.
Sabe, todo sentimento de indignidade, essa indignidade que a gente às vezes sente sobre nós mesmos, porque eu estou pecando, porque eu errei naquilo, eu fiz aquilo outro, que faz a gente se calar e perder a ousadia, isso é diabólico. Você já está limpo, você é santo, você é justo. Você não é santo nem justo pelo que você faz, você é santo e justo pelo que Cristo fez. O que você faz não tem poder de levar você para o céu, irmão. Não tem. O que tem poder de te levar para o céu é a tua fé. E você já creu. Agora você tem que andar naquilo que você crê. Larga esse pecado maldito e vai viver a vida que Deus tem para você. Eles, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Ei, olha para mim um instante. O que faz a gente produzir frutos é a gente permanecer em Cristo e na palavra. Se não está produzindo fruto, então é porque não está permanecendo nem em Cristo nem na palavra. Está permanecendo em quê? Na carne, no Instagram, no WhatsApp, na Netflix, no Amazon Video, no Apple TV, o que mais? HBO, não sei o quê, tá tudo isso aí. Porque se permanecer em mim, o Senhor Jesus dizendo, vocês vão produzir frutos. Aí diz no 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse. Quem permanece em mim e eu nele, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Quando você entende que você precisa crer no poder de Deus que atua em você e a palavra que você carrega é necessária para você frutificar, querido, ainda que você se veja incapaz, você percebe que vai acontecer alguma coisa, que vai ter produção de fruto, porque você está crendo. Você pensa que quem passa por esse púlpito vem para cá crendo que dele vai sair alguma coisa? É não, irmão, a gente crê que o Senhor vai nos usar. A gente crê que o Senhor está fazendo alguma coisa, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. No verso 8, pula para lá, diz, nisto é glorificado o meu Pai, em quê? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que a gente se torna discípulo? Não, gente, peraí, como é que a gente se torna discípulo? Aí a gente diz, eu sou discípulo de Jesus, e cadê os frutos? Duro é o vosso discurso. E os discípulos disseram, para quem iremos, Jesus? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe, queridos, são palavras de vida eterna que a gente está ouvindo nessa noite. E eles não dizem para onde iremos, porque não é sobre um lugar. É sobre uma presença. Eles dizem, para quem nós iremos? Quando eles acham que o discurso está muito duro e as pessoas começam a sair, Jesus pergunta, vocês também não querem ir, não? E eles dizem, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Verso 16. Também do mesmo capítulo 15. Diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Aí a gente pensa, não, porque no dia que eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, irmão? Eu não aceitei Jesus. Foi Ele quem me escolheu para si. Um dia Ele me escolheu por amor, me amou e eu disse sim para esse amor. Aí Ele diz, não foram vocês que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, desígnio. O que é desígnio? Propósito. Eu dei a vocês um propósito. Qual é o propósito? Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto perdirdes em meu Pai, Ele em meu nome vos conceda. Aí Ele dá todo um princípio, um projeto que tem que acontecer antes, um processo. Vocês precisam permanecer em mim, porque se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão dar fruto e o vosso fruto vai permanecer, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aí Jesus vai dizendo tudo isso. Aí Ele diz, olha, e eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e eu dei a vocês um propósito. Qual é o propósito? Vocês irem e deem frutos. Vocês precisam dar frutos. E o vosso fruto, esse fruto que vocês vão dar, tem que permanecer. Não é uma coisa passageira. É alguém que você tem como fruto, mas que vai perdurar. Não é hoje e amanhã, não é não. Vai permanecer. E Ele diz, a fim de quê? A fim de que tudo. Aí Ele diz, para quê que vocês vão fazer tudo isso? Porque aí, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder.
Ai, mas eu estou orando e nada acontece. Eu estou crendo e não está acontecendo. Eu estou pedindo e não está vindo. Pois vai começar a dar fruto para ver se o pai não vai olhar essa frutífera árvore que está produzindo e vai chamar a atenção e vai, opa, esse aqui está permanecendo em mim, a minha palavra está permanecendo nele, ele está cumprindo o desígnio, está dando fruto, o fruto está permanecendo. Peraí, o que ele está pedindo? A gente precisa atender. Você está compreendendo, irmão? Se a gente olhar para isso e a gente comparar com o texto de Colossenses no capítulo 1, nos versos 3 ao 6, a gente vai ver que Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha, nós damos sempre graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está falando isso em Colossenses no capítulo 1, no verso 3. E ele diz, desde que nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Pessoas estão com fé e também têm amor para com todos os santos. E ele diz no verso 4, e aí no 5 ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, existe uma esperança lá nos céus, preservada para eles, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Ou seja, vocês ouviram sobre essa esperança do céu, quando vocês ouviram a palavra antes. Presta atenção no que ele está explicando. E ele diz no verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Ele diz, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que Paulo estava dizendo? Olha, vocês estão ouvindo a palavra, assim como também essa palavra está sendo pregada em todo mundo, e ela está produzindo fruto e crescendo, está frutificando e crescendo. Como é que a gente frutifica e cresce? Com a palavra. Você tem palavra, você frutifica e cresce. Agora, o que a gente precisa? Crer. Crer que é possível a gente agir debaixo desse poder. Crer que é possível essa palavra operar frutos. Crer que é possível essa palavra gerar frutos nas nossas vidas. Crer que é a palavra que é poderosa. Não é a gente simplesmente que é poderoso, não, irmão. A gente também tem um poder. Da parte de Deus foi dado para nós por meio de Cristo. Mas é porque a palavra em si ela é poderosa para alguém ouvir, querer receber, acolher, crer naquilo e ser salva. Alguém está aqui ainda? E Paulo estava dizendo, olha, a palavra chegou em nós para a gente dar fruto. A palavra tem dado fruto, está produzindo fruto e está crescendo. Queridos, permanecer no mesmo lugar a vida inteira, na mesma posição espiritual, no mesmo cenário, na mesma circunstância, uma vida inteira, como eu disse, como Ana, de ano em ano, sendo envergonhada naquilo. Querido, isso não é divino, não. Isso é diabólico, isso é paralisia diabólica. Deus não criou você para paralisia. Deus não criou você para a esterilidade. Deus não criou você para ficar sem produtividade. Deus criou você para produzir e produzir muito. Aí a gente quer essa palavra para o nosso trabalho. Ah, porque eu vou produzir muito, vou ter muito resultado. Ah, porque, né, vou produzir muito dinheiro, vou ter muito dinheiro. Tudo a gente quer dinheiro. Dinheiro todo mundo quer. E o que interessa ao Senhor? Como Paulo diz, o que eu quero mesmo é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo estava dizendo, como líder espiritual daquele povo, que o que ele queria era que eles dessem fruto. Ele estava falando sobre dinheiro, mas ele disse, olha, o que me interessa de verdade não é o dinheiro, não. O que me interessa é o fruto. O que você vai dar, o que você vai produzir, que vai aumentar o teu crédito. Com quem? Com Deus. Porque ele mesmo diz, por meio de Cristo, que quando a gente produz fruto, a gente pede qualquer coisa no nome de Jesus e ele nos concede o Pai. Por isso que o fruto é o que importa, gente. É o que a gente vai frutificar, que vai importar diante de Deus. E a gente vai fazer isso mediante a nossa fé. Existe uma fé atuante para frutificar. Agora, se a gente não mantiver uma atitude de fé, antes de ver a manifestação, a gente não adianta nem orar, não adianta a gente querer, não adianta a gente dizer que quer, que crê. Se a gente não mantiver uma postura de fé, uma atitude de fé. E a atitude de fé é como, Samir? Fé é antes, fé é agora. Fé já crê agora. Fé já diz, eu sou produtivo, já diz, eu sou uma pessoa que produz muito fruto, eu frutifico, eu gero resultados, eu gero outros filhos de Cristo, eu gero pessoas para o reino, eu gero discípulos, eu sou alguém inconformado, eu prego e as pessoas creem. Eu prego e as pessoas são salvas. Eu prego e elas caem na graça do Senhor pelo que eu falo. Se a gente não diz isso antes, querido, não adianta a gente abrir a boca aí sem crer, não. Ah, meu Pai eterno. Mas a gente, às vezes, quer a resposta no domingo só para o problema de segunda ser resolvido. E Deus está interessado em resolver o problema dele. Deus tem um problema, gente. Sabe qual é o problema de Deus? Deixa você pensar aí um pouquinho enquanto eu bebo água. Deus tem um problema.
Qual é o problema de Deus? Salvar a humanidade. Aí o que foi que ele enviou? A solução. Quem é a solução? Aí Jesus veio, conectou de novo a humanidade com Deus. Jesus se tornou a ponte, que era o desligamento antes entre Deus e os homens. Jesus se torna a ponte que dá acesso de novo. Jesus se torna essa ponte. Aquela cruz, ela não é só uma cruz em pé, ela é uma cruz que se deitou para nós até o céu. E ele se torna essa ponte. Deus resolve o problema com quem? Com Jesus. Jesus vem, resolve o problema. Aí ele vai e designa alguém para terminar o cumprimento daquilo que ele começou. Quem é esse alguém? Diga, quem é? Diga eu. Ele deixa a gente para terminar de completar a missão. E aí a gente está fazendo o quê? Deus paga as minhas contas, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, em nome de Jesus, amém. Que equipe, hein, que Deus deixou aqui. Tem que parar de olhar para o próprio umbigo. Tem que parar de pensar só em si. Tem que parar de pensar no seu problema. Quando você se importar com os problemas de Deus, você vai ver que Ele vai resolver todos os seus. Tá com problema demais? Começa a procurar quais são os de Deus. Pai, o que é que você quer que eu faça hoje pelo Senhor? Pai, qual é a missão que o Senhor quer me dar hoje? Senhor, por quem você quer que eu ore? Pai, para quem você quer que eu dê uma palavra hoje? Pai, para quem o Senhor quer que eu mande uma mensagem? Eu vejo meu marido, irmãos, ele passa o dia, incansavelmente, se importando com o problema dos outros. Poucas vezes eu vejo ele preocupado com um problema ou se importando com um problema que seja dele. Ele passa a maior parte do tempo do dia pensando no problema de alguém. Tentando resolver o problema de alguém, orando por alguém, mandando a mensagem para alguém, ligando para alguém, ouvindo o áudio de alguém. Falando com outro alguém, rapaz, a gente pode resolver o problema de fulano assim, a gente pode ajudar a fulano assim, assado. Rapaz, a gente tem que resolver o problema da igreja assim, a gente tem que construir tal coisa, a gente tem que comprar tal coisa. Ele passa, eu acho que 95% do tempo dele é tentando resolver problemas dessa natureza. Pensando em problemas dos outros. Acho que os outros 5 é o tempo que ele fica brincando com o Theo. Exclusivo, porque ele passa bastante tempo com o Theo, graças a Deus. E o que eu estou querendo dizer? É que eu vejo esse cuidado dele para com as coisas do céu, as coisas de Deus, com os problemas que Deus tem apresentado a ele através das necessidades de pessoas. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha para a nossa vida, a gente não vê problema. Porque a gente está tão cuidadoso com os dos outros que a gente não tem na nossa. E é isso que eu estou dizendo, Deus olha para você e quando você se importa com o problema que Deus tem na vida de outras pessoas para resolver, o seu no instante é resolvido pelo Pai. Ele está muito ocupado. Peraí, deixa eu resolver para ele. Está muito ocupado, deixa eu resolver para ele. Não, fulano está muito ocupado ali, deixa eu olhar. Eita, ele está ocupado agora, está orando, está falando, está resolvendo, está intercedendo, está estudando a palavra. O que ele está fazendo agora? Peraí, não, deixa ele ali um pouco, deixa eu resolver esse negócio para ele. Aí, de repente, seu telefone toca, a solução chegou para você, sem você nem precisar ir atrás. Você não precisou orar, não precisou falar com ninguém, não precisou conectar-se com alguém. A solução chegou, de repente a notificação está lá. Eita, está aqui a solução, está aqui o problema resolvido. Por quê? Porque você estava cuidando das coisas do eterno. Começa a se importar com isso. Começa a usar a tua fé para frutificar. Crer para frutificar. Pai, em nome de Jesus eu creio. Por pessoas ouvindo a minha voz e crendo no que o Senhor já fez por elas. Pai, eu creio que quando eu impuser as mãos sobre alguém, essa pessoa vai ser curada. Pai, me dá ousadia suficiente para eu falar com fulano de tal, ele ouvir a minha voz, ouvir a pregação da tua palavra e ele querer o Senhor. Começar a crer para a coisa certa, irmão. Crer para você ligar para uma pessoa e dizer assim, vamos para a igreja comigo hoje, e toda a vida ela dizer não para você e um dia ela dizer sim. Crer para você fazer um convite para um familiar seu e ele aceitar. Crer para você falar sobre Jesus para alguém e essa pessoa parar para ouvir. Ah, mas é porque eu não sou nem pastor, não sou pregador. E por um acaso Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo e pregai. Só os pastores, só os pregadores, só os mestres, só os profetas. Não. Ele disse para aqueles que eram discípulos. Tem alguém discípulo aqui? Então é para nós. Amém, gente? Que você saia nessa noite aqui, eu tinha muito mais coisa, mas talvez isso dê base para outra mensagem, para falar olhando para a vida de Ana e a gente fazer os comparativos com que forma isso também pode ser aplicado nas nossas vidas. Né? Quando a gente olha para esse texto, é algo que eu tenho meditado ultimamente, e eu tenho visto que a fé daquela mulher, ela enxergou além das circunstâncias, ela pôde crer e pedir ao Senhor e confiar no caráter de Deus, nas promessas que Ele fez. Ana não somente foi assim, mas ela também foi grata quando o cumprimento chegou, e ela cumpriu aquilo que ela havia dito ao Senhor. Ela disse, olha, se
se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. E Samuel se tornou alguém que era entregue, foi entregue no templo ainda como um menino. Eu imagino o coração daquela mãe ter que se separar do seu filho e só visitar ele uma vez por ano. Né? E ela deixou aquele menino lá no templo para servir ao sacerdócio. E eu vejo nisso, queridos, como ela representou diante de Deus, não somente a fé para crer e acontecer, mas também a gratidão para entregar e consagrar ao Senhor. Às vezes a gente quer receber algo de Deus e a gente não quer consagrar aquilo ao Senhor. E a gente olha para Ana e vê muitas coisas. A gente vê que ela declarou algo no sobrenatural e aconteceu, assim como a gente também precisa fazer. Não somente sobre a gente ter filhos naturais, mas sobre a gente ter filhos espirituais, né? E eu quero que você também nessa noite saia daqui sabendo disso, que por mais que você esteja como ela, enfrentando desafios, talvez afrontas, talvez alguma situação que tem colocado-se diante de você como algo que te entristece, te deixa amargurado, te faz chorar, existe da parte de Deus um poder para que você em oração receba a situação solucionada, receba a solução desse problema. Sabe, que você saiba que Deus ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Que Deus é fiel para cumprir e atender às nossas orações. Eu não estou dizendo que com Deus a gente barganha. Né? Quando eu falei sobre você dar frutos e o Senhor responder às suas orações, a fim de que tudo que você peça, em nome do Senhor Jesus, Ele te conceda. Eu não estou falando sobre barganhar com Deus. Eu estou falando que Jesus deixou uma receita de como a gente é atendido em todas as nossas orações. E que é só a gente cumprir essa receita. E a gente vai ver o cumprimento das nossas orações também. A gente vai ver o fruto acontecendo. E eu quero nessa noite que você saia daqui sabendo, sabe? Que se você orar por respostas e milagres, você vai obter essas respostas e milagres. Como foi com Ana, em qualquer área que seja do seu interesse ou que seja do interesse de Deus. Vai haver resposta para você. Vai haver uma solução, vai haver da parte de Deus uma saída. Ele vai te marcar, né? Ele vai realmente trazer sobre você e sobre as pessoas que te cercam uma saída, uma resposta, uma solução. Deus não quer somente que você tenha o seu problema resolvido. Ele quer que pessoas sejam alcançadas por Ele, tendo seus problemas resolvidos através da tua vida. Amém? A gente sabe da história de um homem, um grande avivalista escocês, que é John Knox. Esse homem, John Knox, ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele orava para que o Senhor desse a sua nação a ele. Ele orava para que o Senhor trouxesse um avivamento através dele. E sabe, irmãos, a gente crê num avivamento sobre Teresina. Meu marido é um avivalista, ele é um homem levantado por Deus para um avivamento nessa cidade, para esse tempo. E a mensagem dele é avivamento. É para onde ele vai e onde ele está, ele sempre prega sobre isso. E ele tem falado sempre aqui, desde que nós chegamos, que Teresina é a terra do avivamento. Mas sabe, irmãos, ninguém levanta um avivamento sozinho. A gente traz e alcança e causa um avivamento em oração, mas também em atitudes de pessoas que estão inconformadas com aquele cenário. A gente traz avivamento somando a nossa fé a de alguém que diz: eu creio que Deus está derramando algo novo sobre esse lugar. Eu creio nisso também, eu vou agir em cima disso, eu vou colocar minha fé nisso e vai ter resultado sobre esse lugar. Sabe, a gente não olha para Teresina e fica só reclamando, não. A gente fica inconformado crendo que o Senhor já mudou o cenário. Sabe, a gente crê que o Senhor já mudou as pessoas, já mudou os quadros, já mudou a miséria, já mudou a corrupção. Deus já fez, a solução dele já veio e a solução dele se chama igreja. Ele deu Cristo e Cristo a igreja para que a gente possa ser aqui na terra a solução para essa sociedade, para esse povo. E assim, sabe, eu quero que você saiba que se você se posicionar em fé, como Ana fez, se você orar como Ana orou: Senhor, faz isso, Senhor, atende a minha oração, Pai, eu creio que o Senhor já fez, eu creio que o Senhor está fazendo, eu creio que o Senhor vai me usar. Irmão, é fato, vai acontecer com você como aconteceu com Ana. Ela vai receber o milagre, você vai receber o milagre como Ana recebeu o milagre. Você vai receber a resposta como ela também recebeu a resposta. E você vai ver o fruto como também ela viu o fruto. E esse fruto não foi para ela mesma, mas foi para o Senhor que ela deu. Que você tenha frutos para apresentar ao Senhor e diga: Pai, está aqui o fruto que o Senhor me fez produzir. Eu agora entrego ele a você. Amém. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Ana dizia: por esse menino eu orava e por isso eu vou entregar ele ao Senhor. Ana teve uma atitude que o irmão Reagan diz que nós devemos ter em fé. Ele diz: a fé, ela é grata ao Senhor antes, durante e após a realização do milagre. Às vezes a gente é muito cheio de fé e muito grato por aquilo que ainda não chegou. Mas a gente precisa permanecer com a fé que nos trouxe e também com a gratidão que nos trouxe ao cumprimento do milagre, até mesmo depois que esse milagre é cumprido. Que você não use aquilo que Deus tem te dado
para paralisar-se e dizer, não, porque o Senhor me abençoou com isso, e isso tem ocupado o meu tempo, é a minha casa, são os meus negócios, são os meus filhos, é a minha família, o meu ministério, tem ocupado muito o meu tempo, ao ponto de você não poder dar as respostas que Deus espera que você dê. Que você não dê os frutos que Deus espera que você dê, porque você está ocupado demais com as bênçãos que Ele te entregou. Mas que você pegue como Ana fez e aprendeu. Ela disse, o Senhor me deu aquilo que eu esperava. O Senhor tirou a minha vergonha. O Senhor tirou a minha tristeza. E esse fruto que o Senhor me deu, agora eu devolvo a Ele. Que você dê daquilo que o Senhor tem te dado. Que você consiga também dar a Ele de volta. Sabe, que essa seja a sua missão. Que seja o seu desígnio, o seu propósito. Ah, não sei qual é o meu propósito. Pronto, agora você sabe. O Senhor designou você para você dar fruto. E o fruto permanecer. Que fruto? Fazer discípulos como você também se tornou. Levar o evangelho a pessoas como um dia você foi alcançado. Você não precisa muito, irmão. Às vezes o que você precisa é fazer um convite para essa pessoa vir à igreja. E ela está só esperando. Eu já vi gente dizendo assim, ei, quando é que tu vai me convidar para ir para a tua igreja? A pessoa contando, olha, um dia fulano chegou para mim e disse assim, ei, tu não vai me convidar para ir na tua igreja não? A pessoa quase que pedindo, pregue para mim, me leve para a casa do Senhor, me apresente Jesus. E a pessoa, não, vamos, claro, pode ir, vamos lá, vamos essa semana. E sabe que as pessoas não clamem como as pedras, para que a gente as traga para o lugar que Deus designou a elas. O lugar de filhos, o lugar onde elas vão ser apresentadas a um evangelho que transforma. Que a gente tenha ousadia, irmão. Chega amanhã no teu trabalho, chega lá na tua casa, na tua vizinhança, para os teus parentes, no grupo da família, bota um versículo lá todo dia. Ah, mas eles se incomodam. E quantas coisas eles fazem que te incomodam? A pergunta é, quando você botar um versículo, vai incomodar Deus? Não. Então, se agrada a Deus, é o que a gente deve fazer. Ah, mas eles vão ficar incomodados, eles vão se incomodar, até o dia em que o Espírito Santo dá uma cutucada neles. E diz, ei, quando é que você vai atentar para isso aí que ele está dizendo? Isso aí é a minha palavra, isso aí é a minha voz, é a minha verdade. Mas se nós não deixarmos nenhuma mensagem nesse mundo, irmãos, nós vamos passar. Como talvez os nossos bisavós passaram. E ninguém sabe o nome, ninguém sabe a cara, ninguém sabe os hábitos, ninguém sabe a fé que eles tiveram. Que a gente viva ao ponto de nos tornarmos como a Bíblia fala sobre a família de Timóteo. Quando Paulo vai mencionar a sua família, Paulo fala sobre a fé da mãe e da avó de Timóteo. Ele nomeia essas mulheres. Ele diz, olha, a tua mãe, a tua avó. E a gente às vezes, irmãos, está crendo muito para nós mesmos. Mas as próximas gerações vão saber sobre o que o Senhor fez em nós. Sobre o que o Senhor fez na nossa casa. Que a gente imite a fé não fingida de gerações que passaram antes de nós. E que existam gerações depois de nós que imitem a nossa fé não fingida. Como Paulo mencionou para Timóteo. A tua fé não fingida, que também estava na tua avó, na tua mãe. Que alguém consiga falar sobre nós, irmãos. Que você não passe dessa terra como se você fosse só um corpo. Que um dia vai ser sepultado dentro de um caixão se Jesus não te arrebatar antes. Que as pessoas contem a tua história e que ela vá além dos teus negócios, do dinheiro. Que vá além de uma cura que tu recebeu um dia. Que vá além de um casamento que foi restaurado ou um casamento que deu errado. De um filho que você ganhou ou de um filho que você perdeu. Que a tua história marque essa terra. Que Teresina tenha o seu nome escrito. Que quando as pessoas forem falar de Teresina... Eu estava meditando sobre a vida do irmão Wagner esses dias. A gente passou a semana passada. Aqui orou por ele. Eu pensando, meu Deus, o nome dele entrou para a história da cidade. Porque ele acreditava que podia começar uma secretaria numa cidade que não tinha antes. E ele precisou insistir nisso e crer. Ter sabedoria e crer no Senhor para que houvesse favor diante dos homens. Para que aquilo que ele acreditava que iria viver se cumprisse. E ele é um exemplo nisso, irmãos. E nós podemos ser em muitos outros. Mas que a gente mude a história. Que de alguma maneira o nosso nome, não para a glória nossa, mas para que o Senhor brilhe em nós. Quando você é honrado, o Senhor aparece. Quando você é nomeado, é Deus quem é glorificado, porque você é filho. Ninguém fala do filho sem mencionar a família que ele pertence. Eu oro para que um dia meu filho faça diferença nessa terra, ao ponto de ele fazer coisas maiores do que nós. E não me interessa se o meu nome vai ser falado, mas uma coisa é certa. Eu tenho vivido junto com meu marido para deixar sobre ele um legado, ao ponto de que ele saiba contar a nossa história.
E mais do que isso, que ele viva fatos históricos maiores do que os nossos. E para isso eu tenho afiado ele como uma flecha, para lançá-lo um dia. Ele não está sendo criado para nós. Ele ouve a palavra todos os dias. Ele ama os livrinhos da Bíblia que ele tem desde os primeiros meses. A gente ora com ele, faz declarações de fé. Porque por ele nós orávamos. E ele é consagrado ao Senhor. Para que um dia ele vá além da nossa visão. E ele vá no alvo que Deus preparou para ele. Como uma flecha bem lançada. Um filho é como uma flecha. Quantos filhos espirituais você tem? O que você está gerando nesses filhos? O que você está imprimindo nesses filhos? O que você está ensinando a esses filhos? Saia nessa noite daqui, querido, inconformado. Eu não estou falando sobre filhos do ventre. Estou falando sobre filhos do Espírito. Filhos espirituais. Que eles vão mais longe do que você. Que eles amem ao Senhor mais do que você. Um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém pregou para o meu marido. Um dia nós pregamos para alguém. Um dia nós ensinamos a palavra, dedicamos tempo para as pessoas. Mas um dia essas pessoas começaram a pregar para outras. E algumas delas estão aqui, outras não estão. Tem outras andando em outros lugares. Tem outras em outras nações. Mas um dia elas eram só uma pessoa para que a gente pregou. No ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, da escola. Saia daqui inconformado. Eu não quero orar. Hoje eu não quero cantar. Hoje eu não quero declarar nenhuma palavra profética sobre você como eu sempre faço. Eu quero que você saia daqui pensando. Eu quero que você saia daqui refletindo. O que eu posso fazer para frutificar sobre Teresina? O que eu posso fazer para que o reino de Deus avance? Não é só sobre a igreja, o Verbo da Vida crescer, mas é o que eu posso fazer para que a vontade de Deus se cumpra aqui nessa cidade. Para quem eu vou falar do Evangelho? A quem eu vou ensinar? A quem eu vou discipular? Para quem eu vou passar semanas ligando? Lembrando, vem para o culto, hoje tem VC, vamos fazer o rema, eu pago tua matrícula. Eu pago a parcela de alguém para poder fazer o rema e essa pessoa ser mudada, transformada. A gente semeia uma matrícula e colhe uma família transformada. Colhe histórias, ministérios inteiros transformados. Pessoas que deixaram de desistir do rema, irmãos. Eu já sentei com pessoas que queriam desistir do rema. Eu disse, você não vai desistir. Você não vai desistir. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Vai chegar. Algumas delas a gente paga do nosso próprio bolso para elas não desistirem, para elas chegarem até o fim. Porque a gente acredita que elas vão produzir frutos. Porque a gente acredita que elas vão cumprir o desígnio de Cristo para elas nessa terra. Às vezes você vai precisar investir tempo, vai precisar investir dinheiro, você vai precisar investir conselhos, vai dispensar toda a sua sabedoria, todos os seus argumentos para mudar um argumento errado que está na cabeça dessa pessoa. Você vai gastar tempo, você vai dar a sua vida, porque hoje em dia o nosso tempo é a nossa vida. E esse tempo ele não volta. Então quando você dá, você está dando liberalmente, sem esperar em troca. E fazer discípulos requer isso de nós. Dar frutos vai requerer isso de nós. Que você saia daqui hoje mesmo. Não importa se você chegou hoje, ou se você já está aqui há muito tempo. Você saia incomodado. Essa é a palavra certa. Que você saia inquieto, pensando em como você vai solucionar o problema de Deus. Deus tem um problema. Ele solucionou com Cristo. E Cristo deixou a missão conosco. Tem um problema para a gente resolver. E não é nosso, é do Senhor. E a gente precisa estar interessado nesse mais do que nos nossos. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas quer tomar essa decisão. Você quer entregar a sua vida a Jesus e fazer com Ele uma aliança eterna. Sair da posição de criatura e se tornar filho de Deus. Como a Bíblia diz, o Senhor nos designou para darmos frutos. Você não é somente uma vida passando por essa terra. Você é um fruto comprado com o sangue de Cristo. Você só não sabia disso ainda. E você precisa receber esse sacrifício para você se conectar à videira. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos.
a gente está desconectado de Deus até a gente dizer um sim para Jesus. No dia que a gente diz sim para Jesus, a gente está realmente conectado com Ele a partir dali. A gente não aceita Jesus, a gente aceita o sacrifício que Ele fez, porque de fato Ele escolheu a nós, sabendo ainda que nós nem o amávamos, Ele nos amou primeiro. E se você está aqui hoje, você ainda nunca fez essa escolha, você não tomou essa decisão, eu preciso de algo simples da sua parte, só que você levante sua mão no seu lugar, e eu quero orar por você, e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que está aqui nessa noite assim, e quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos. Se o teu coração está ardendo aí nesse momento, talvez seja o momento de você vir aqui mesmo, de você levantar a sua mão e o Senhor está te chamando para uma nova vida. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje? Você andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou por alguma razão, alguma decepção, alguma tristeza, algo te marcou no caminho e você saiu. Mas hoje o Senhor está te chamando de volta. Se você quer voltar, essa é a tua oportunidade. Onde estão aqueles que estão afastados e querem se voltar para o Senhor nessa noite? Tem alguém? Um culto de crentes? Então faz sentido a palavra. É para crentes. Amém? Tem alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade, algum sintoma e quer sair daqui livre, curado desse mal? Quer receber imposição de mãos? Você não precisa sair daqui sentindo e sofrendo com isso que você chegou. Você pode sair daqui livre. Porque foi assim que Jesus te fez, livre de todo mal, de toda dor, de toda enfermidade. Tem alguém? Todo mundo curado? Amém. Diga, eu sou curado e sarado. Desfruto de saúde divina. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Você não ora em outras línguas, não sabe o que é, não sabe como é. Você é crente, mas não sabe do que se trata, ou você sabe e nunca recebeu. Se você quiser receber, você vai sair daqui nessa noite falando em outras línguas, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Tem alguém? Glória a Deus, que bênção. Todos salvos, todos cheios, todos firmes, todos curados e sarados. É uma igreja poderosa, pronta para frutificar. Amém? Vou encerrar fazendo a indicação dos livros de hoje. Eu quero indicar esses 3 aqui. A Revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação. Esse aqui vai falar um pouco sobre o cristianismo na ótica moderna. Lembrando que hoje o Verbo Shop está com desconto especial em homenagem à Black Week. Ó, tem Black Week, Black Friday aí no Verbo Shop também. Quantos por cento de desconto? 20% de desconto em todos os livros. Hoje é o último dia, só tem hoje, não vai ter amanhã nem na próxima semana. Hoje, qualquer livro que você comprar lá no Verbo Shop tem 20% de desconto, esse é um deles. O Espírito da Fé, de Mark Hankins, também maravilhoso, né? Se você soubesse o que está do outro lado da montanha, você a moveria? Essa é a pergunta. E temos o Guia Bíblico da Paternidade Espiritual. Esse livro é maravilhoso, tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Se você nunca leu, você não precisa só ler, você precisa estudar esse livro aqui, para você ter a sua visão transformada nesse assunto, e você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser um pai ou uma mãe espiritual poderoso nessa terra, transformando a vida de outras pessoas com o poder do Evangelho. Tá lá no Verbo Shop, tem desconto de 20% hoje, se você quiser adquirir. Também nós temos acontecendo alguma inscrição para hoje? Não, né? Não? Tem o Chá das Virtuosas. Tem o Chá das Virtuosas, gente. O Chá das Virtuosas vai acontecer dia 13 de dezembro. Cadê as mulheres virtuosas? Eu conto e convoco você a estar comigo no dia 13. É uma sexta-feira, e sexta-feira 13 para nós é dia de adorar o Senhor, de celebrar, de festejar. Entre nós, é só pra gente, mulher. Então você já vem, convida alguma amiga sua. Os passaportes estão lá disponíveis para o chá, à venda na secretaria, no balcão de informações. Compra para alguém, abençoa, tá no primeiro lote. Dá tempo de você comprar o seu e de mais alguém, porque é o primeiro lote ainda. Depois vai virar e você vai comprar mais caro se não comprar logo. E vai ser dia 13, vai ter festa, vai ter unção, vai ter palavra, vai ter comunhão, alegria, comida, um monte de coisa boa no dia do nosso Chá das Virtuosas, dia 13. Também quero lembrar que as matrículas do Rema estão com desconto especial de 30%. Diga 30%. Diga, 1 é bom, 2, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é ainda melhor, é demais, não é? Pois é, tem 30% de desconto lá no Rema hoje para você fazer sua matrícula para 2025. Então corre, faz logo, não perde a oportunidade. E nós temos essa semana a nossa conferência. Nós te esperamos não na quinta, na quarta. Quarta-feira agora, a gente tem a nossa conferência Fé para Mover. Deixa essa tua fé mover você pelo menos da tua casa até aqui.
Amém? Vem, traz alguém com você, é gratuito. Nós vamos ministrar a palavra que eu e pastor Fábio estaremos trazendo algo poderoso da parte de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui com o coração transbordando de fé para mover os cenários e as circunstâncias. Cadê os nossos visitantes, as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez? Onde está você? Levanta a mão assim bem alto. Ó. Tem sala aí esperando por você, com algo para você comer, algo para você beber. Tem presente lá. Então você que está visitando, se dirige lá à porta. Ó. Tem uma equipe acenando. Você que está nos visitando pode ir até lá. E você que veio com o visitante, vai até lá também com ele para não ficar sozinho. Uma salva de palmas para quem nos visita hoje. Que bênção. Glória a Deus. É tudo isso. Tem cantina acontecendo. Do departamento de adolescentes, do Life. Então você vai lá, compra um lanche e abençoa a vida dos adolescentes. E é isso, nós estamos chegando ao fim. Vá em paz, seja abençoado praticando a palavra, dando muito fruto. Saia daqui refletindo sobre o que Cristo falou com você nessa noite pela palavra. E o Espírito Santo está aí trazendo incômodo a você, pois você vai produzir resultados essa semana. Uma semana de resultados sobre a sua vida. Em nome de Jesus, e fica atento, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando. Amamos você. Os pastores estão aqui à frente, se você precisar de algo, eles vão te atender.